Pai querido, dá-me no abrir da minha boca a Tua palavra com sabedoria, Senhor, para fazer notório o mistério do Evangelho, e que a minha palavra e a minha pregação não consistam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder, para que a minha fé e a fé dessa igreja não fique apoiada na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. A Tua glória, a honra e o louvor eu oro em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Eu vou praticamente ler o meu esboço, porque julgo ser uma palavra muito forte, e eu não posso tropeçar nessa palavra. Eu tenho que entregá-la exatamente como eu a recebi. O que significa igreja? A palavra igreja refere-se às pessoas que por meio de sua fé em Jesus Cristo entregaram-se voluntariamente a Ele e o receberam como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Essas pessoas foram separadas, falem comigo, separadas e tiradas para fora do contexto espiritual das demais pessoas que existem nesse mundo, e foram transportadas para um lugar em Deus, estando hoje assentadas nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essas pessoas juntas formam neste mundo um povo especial. Fale comigo, povo especial, zeloso, diga zeloso, de boas obras. Essas pessoas formam o corpo de Cristo na terra, são a noiva do Cordeiro. Fale comigo, irmãos, a noiva do Cordeiro. Diga, eu sou a noiva do Cordeiro. Diga, eu sou a igreja de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Eu penso que nessa reta final da igreja na terra, temos que investir todos os nossos esforços para resgatar dois grupos distintos de pessoas. Primeiro, os perdidos, que são aquelas pessoas que ainda não passaram pela experiência do novo nascimento, ainda não nasceram de novo. O segundo grupo são aqueles que estão dentro da igreja e estão se perdendo. Estão se perdendo. Fale comigo, o crente não perde a sua salvação. Ele desiste da sua salvação. Há pessoas que desistem da sua salvação. Você não precisa abrir, mas na carta do apóstolo Judas, os versos 22 e 23, está escrito assim na palavra do Senhor: apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Fale comigo, discernimento. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Como eu disse, há alguns dias, estou com essa palavra no meu coração, para ser liberada para os irmãos. O texto diz que nós devemos ter compaixão de alguns. Fale comigo, compaixão de alguns. Parece mesmo que de alguns a gente tem compaixão e de outros não, não é verdade? Devemos usar o discernimento, usar a inteligência e a capacidade que temos para discernir entre o certo e o errado e fazer o que é correto. Sabemos, irmãos, que o pecado cega o entendimento das pessoas e tira delas essa capacidade. As pessoas que precisam ser salvas
elas já estão em um processo de descida para o fogo. A palavra arrebatar significa tirar com força, ou seja, precisamos puxar a pessoa de dentro do fogo com força e muito rápido. Há muitas maneiras de se morrer brincando. Por exemplo, a pessoa está brincando na praia e de repente ela é puxada pelas ondas e morre afogada. Ou alguém está brincando de subir numa árvore, de repente ela escorrega, cai, bate a cabeça e morre. Ou alguém está passeando de bicicleta, de repente pode ser atropelada e morrer atropelada. Mas ninguém pode brincar com fogo. Concorda comigo? Ninguém pode brincar com fogo, irmãos. Muito menos com o fogo do qual o texto fala, o do inferno. Jesus avisou que lá o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Não me entenda mal, irmãos. Eu só quero que você vá para o céu. Quem quer ir para o céu? Eu também. E quero também que você me ajude a tirar alguns, como diz o texto, alguns que persistem em andar no caminho que leva para o fogo eterno. Um fogo cujas chamas liberam uma fumaça invisível, que enche o caminho e tira das pessoas que andam nesse caminho a percepção do perigo. Quanto mais jovens forem as pessoas, ao serem entorpecidas por essa fumaça, mais difícil será arrebatá-las do fogo. Quanto mais atrativa e viciosa for essa fumaça, mais facilitado será o acesso a ela. Os sinais estão aí. Fale comigo, sinais da volta de Cristo. Os sinais estão aí, irmãos, anunciando o retorno de Cristo à terra. Mas quando o veneno contido nessa fumaça atinge a mente do indivíduo, a pessoa se torna resistente aos avisos. Ela perde o discernimento e não aceita a correção. Com isso, a palavra arrebatamento ganha mais sentido ainda, pois essa palavra arrebatamento indica um ato de tirar com violência do fogo, ou da situação em que a pessoa esteja vivendo. Em relação ao arrebatamento da igreja, significa que Jesus vai tirar a igreja deste mundo, vai tirar a sua noiva do meio dos que ficarão para trás, vai tirá-la do planeta. Quantos creem no arrebatamento da igreja? Eu acredito que a doutrina do arrebatamento dos irmãos ou dos pastores seja a mesma doutrina que eu aprendi, que Jesus voltará, vai levar a igreja para os céus. Os que estiverem próximos às pessoas que serão arrebatadas não verão, as pessoas simplesmente desaparecerão desse planeta, serão recolhidas, levadas para os céus, e então entrará o governo do anticristo, e ele reinará neste mundo por pelo menos 7 anos, não é essa a doutrina que aprendemos? E no final de pelo menos 7 anos após o governo anticristo, Jesus Cristo descerá com a igreja, com poder e glória. Não é essa a doutrina que nos ensinaram, pastores? É isso que nós aprendemos, irmãos. Os sinais da volta de Cristo estão aí.
não nos será revelado o dia ou a hora em que isso vai acontecer. Ou seja, o dia e a hora em que o Senhor Jesus vai arrebatar a igreja, não nos será revelado, não saberemos, nenhum de nós será avisado no dia tal hora, o Senhor Jesus vai arrebatar a igreja, isso não, mas Ele mandou observar os sinais. Fale comigo, observar os sinais. Por exemplo, Ele contou a parábola da figueira, o florescimento da figueira em Mateus capítulo 24, irmãos, indica a chegada da estação dos frutos. Portanto, a figueira brotando mostra a estação da volta de Cristo. Diga estação. Mais uma vez, estação. Mais forte, estação. Ou seja, o período em que Ele virá. Em nenhum momento Ele falou do dia e hora, mas apontou para um período. Diga período. Diga estação. Para uma estação dentro da era da igreja, na qual Ele virá. Os sinais apontam para uma estação, ou seja, para um período de tempo. Uma estação, ela tem início e tem fim. E o Senhor Jesus disse: quando vocês verem esses sinais, começou a estação na qual eu voltarei. Ele também ensinou que assim como o ladrão não avisa o dia em que vai entrar numa casa para roubar, ele também não vai avisar qual será o dia em que ele vai chegar. Mas temos que observar os sinais, irmãos. Através dos sinais podemos identificar a estação da sua volta, a estação na qual Ele virá. Eu vou citar agora alguns sinais que indicam claramente que já estamos na estação que revela a volta de Cristo para muito breve. No presente momento, o sinal mais forte que vejo é a seca do rio Eufrates. Quantos aqui já sabem que o rio Eufrates está praticamente seco? Levante uma das mãos. Eu tenho 2 pessoas, 3, 4. O rio Eufrates, irmãos, secou. Talvez você esteja perguntando, mas e aí? Vamos lá. No presente momento, o sinal mais forte que vejo é a seca do rio Eufrates. Há vários sites noticiando a seca do rio Eufrates, entre eles o site de oglobo.globo.com. Todos conhecem o jornal O Globo. Apocalipse 16, preste atenção. Não abra sua Bíblia, por favor, porque enquanto você estiver lendo a Bíblia, eu vou falar palavras e você vai desviar a sua atenção para ler o versículo e vai perder a palavra que eu vou dizer. Então feche a sua Bíblia, não faça nenhuma anotação, depois eu posso mandar a gravação para vocês. Estou gravando. Ouça com toda a força do seu entendimento. Ouça, irmãos. Abra o seu coração, abra os seus ouvidos agora, irmãos. Abra, irmãos, bem os seus olhos. Olhe firme para mim. Olhe firmes para mim. Ouça o que vai sair da minha boca, porque é uma palavra profética. Jesus Cristo está voltando. Ouça, irmãos. Ouça. Apocalipse 16 está escrito: o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais,
os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. E eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Observe que entre a seca do rio Eufrates, que eu li no verso 12, e o ajuntamento dos exércitos para a guerra no vale do Armagedon, que eu li no verso 16, o Senhor abriu um parêntese no versículo 15 para dizer: eis que eu venho como ladrão. O Senhor confirma no verso 15, primeiro, o que Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 10. Pedro disse: virá, pois, como ladrão o dia do Senhor. O Senhor reafirma o que ele mesmo disse em Apocalipse capítulo 3, verso 3. Lembra-te, virei a ti como ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Terceiro, quando neste texto de Apocalipse o Senhor anunciou a sua vinda sem aviso, após anunciar a seca do rio Eufrates, no verso 12, e antes da guerra no vale do Armagedon, verso 16, ele deixou claro que a seca do rio Eufrates seria o início da estação na qual ele viria, e colocou essa vinda antes de se deflagrar a guerra do Armagedon. Eu vou repetir algumas coisas, mas quero realçar aqui. O Senhor disse: o sexto anjo vai derramar a taça sobre o rio Eufrates. Primeiro ponto, olhem para mim. Quando o anjo derramar a sua taça, o rio Eufrates vai secar, para preparar o caminho dos reis que subirão do Oriente, juntando outros textos, para subirem, depois descerem, para guerrear contra Israel. Segundo, assim que o rio Eufrates secar, ele diz: eu vi espíritos de demônios que foram enviados às nações para convencer os reis, para reunir os reis, para que eles possam descer ou subir a Jerusalém para o confronto final lá no vale do Armagedon. Ok, os espíritos saíram. Depois que os espíritos saíram, o versículo 15 está entre parênteses, ele diz: eu virei como ladrão. Depois que ele disse que ele veio como ladrão, ele conclui a narrativa dizendo: e os ajuntaram no vale que em hebraico se chama Armagedon. Vamos lá. Portanto, a seca do rio Eufrates é um dos sinais mais claros da volta de Cristo. Realmente temos que salvar alguns. Fale comigo: salvar alguns, arrebatando-os do fogo. O segundo grande sinal do breve retorno do Senhor, irmãos, são os atuais acontecimentos políticos na Rússia. Eu tenho observado que as pessoas, de modo geral, não acompanham as questões, as guerras que estão acontecendo na Síria, os problemas que estão acontecendo na Rússia, Turquia. Irmãos, a partir de hoje, por favor, voltem para suas casas e comecem a observar, principalmente as mulheres, porque no modo geral os homens gostam de notícia, mas não é a maioria das mulheres que são ligadas a notícias. Pelo menos eu tenho observado. Observe, irmãs, observe. Vamos lá. O Senhor perguntou ao profeta Jeremias o que é que ele estava vendo
E Jeremias disse no capítulo 1, verso 13: vejo uma panela a ferver, que se apresenta da banda do norte. O Senhor lhe disse: do norte se estenderá o mal sobre todos os habitantes da terra. O verso 15 de Jeremias 13, o Senhor disse: pois estou convocando todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e vindo porá cada um o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Irmãos, a Rússia, ela está geograficamente no norte de Israel, alinhada ao sul, com a Síria, tendo a Turquia um pouco a oeste. Ao oriente de Israel, porque o rio Eufrates secará para preparar o caminho dos reis do Oriente, ok? Os reis do Oriente. Antigamente, quando eu lia esse texto, e faz pelo menos 40 anos que eu estudo escatologia, mais de 40 anos atrás eu estudei Ezequiel, capítulos 37 a 39, eu tenho acompanhado essas coisas, eu posso dizer para os irmãos, afirmar essas coisas. Eu pensava que quando falava preparando o caminho dos reis do Oriente, eu pensava na China, que pode ser, eu pensava no Japão, porque são países orientais, mas observe, ao oriente de Israel estão, exatamente ao oriente do país de Israel, o Iraque, o Irã e os demais países árabes, todos eles inimigos declarados de Israel. A Rússia está apoiando o atual governo da Síria. Na semana que eu comecei a preparar esta palavra para vocês, eu ainda estava lá na Namíbia, 15 dias atrás, foi anunciado pelos meios de comunicação que a Rússia estava usando bases aéreas do Irã para atacar forças rebeldes na Síria. A Rússia tem interesse pela Síria, porque a Síria faz fronteira com Israel e está no meio do caminho da Rússia. E tem mais, uma vez que a seca do rio Eufrates, aliás, antes, o rio Eufrates, observe, nasce nas montanhas da Turquia, do lado oeste do país, cruza os países da Síria, cruza a Síria no meio, cruza o Iraque pelo meio e serpenteia por mais de 2.700 quilômetros até o Golfo Pérsico. Ou seja, o rio Eufrates é realmente um caminho para a subida dos tanques, das tropas terrestres que subirão, segundo a profecia de Apocalipse, em direção ao norte de Israel, para se encontrarem na Síria com a Rússia, para depois descerem para o sul daqueles países para entrar em Israel. Uma vez que a seca do rio Eufrates é a preparação do caminho dos reis, que vem do Oriente, Apocalipse 16:12, percebe-se claramente que a Síria é o importante ponto de encontro dos reis do Oriente, os quais subirão para a Síria, para depois descerem em direção a Israel para o conflito final. Isso está também profetizado em Ezequiel, capítulos 37 a 39. Eu chamo a atenção dos irmãos, que nós temos pregado nas igrejas, temos feito campanhas, e temos falado sobre o vale de ossos secos, e nós temos profetizado que as suas finanças vão ressuscitar, que a sua família vai ressuscitar. Tudo bem, irmãos, não há pecado em espiritualizar esse texto, mas nós não podemos esquecer do que realmente o texto fala. O texto fala da ressurreição de Israel, e quando Israel ressuscitasse, entre os capítulos 38 e 39, a Rússia se manifestaria para destruir Israel. Gog, Magog, fala da Rússia, fala de Moscou, irmãos. Eu sei que há teólogos que combatem isso.
Há pessoas que não aceitam isso, mas aguardem. Aliás, não precisa aguardar, basta olhar para os jornais, basta analisar o que está acontecendo no mundo político e olhar para os textos que eu estou dando para os irmãos. Jesus Cristo está voltando. Ezequiel capítulo 39, verso 1, o Senhor diz: tu, pois, ó filho do homem, profetiza contra Gog, ou seja, profetiza contra a Rússia. Verso 2 ele diz: far-te-ei, falando para a Rússia, far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. Verso 4: nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. Que povos estarão com eles? Os reis do Oriente, irmãos, os árabes, talvez chineses, não sei, mas pelo menos os árabes, isso é certo. Há pouco tempo atrás, o ministro de Israel disse: se o Irã pretende nos atacar, pode vir que nós estamos preparados. Israel está preparado para esta guerra, irmãos. Deus dará a vitória a Israel. Deus dará a vitória a Israel. Ao dizer isso, significa, quando eu digo Deus dará a vitória a Israel, irmãos, a igreja tem que levantar e dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. O tempo da nossa partida está chegando. O tempo da nossa de deixarmos esse mundo está chegando, amado. No verso 6 ele diz: e enviarei um fogo sobre Magog. Já vimos o meteoro cair 1 ano e pouco atrás. É só um aviso, é só o começo. E entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Saberão que eu sou o Senhor. O Putin acabou de assinar uma lei proibindo as igrejas evangélicas, proibindo falar do nome de Deus no país. Proibindo, irmãos, lei, uma lei injusta. Há poucos dias o Putin, que é o presidente da Rússia, assinou. Ele saberá que o Senhor é Deus. E eis que isso vem, verso 8 do capítulo 39 de Ezequiel: e se cumprirá, diz o Senhor Deus, este é o dia de que tenho falado. Aleluia. A constatação da seca do rio Eufrates, portanto, nos leva às seguintes reflexões. Primeiro, no mundo espiritual, o sexto anjo do Apocalipse já derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Ele é o grande rio, irmãos. Quando Deus criou o Éden, um dos rios que Deus colocou para regar o Éden foi o Eufrates. Jamais na história se registrou uma seca do rio Eufrates. Número 2, os espíritos dos demônios já saíram ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Número 3, esses reis subirão pelo rio Eufrates, em direção à Síria, de onde juntos com a Rússia, seguirão para o sul para lutarem contra Israel. Os demônios os ajuntarão no vale do Armagedon para o conflito final. O terceiro e último sinal que eu vou dizer para os irmãos, muito claro, para mim é o próprio país de Israel. De um modo geral, pouco se tem ensinado nas igrejas sobre a necessidade de se observar os sinais da volta de Cristo, e os que têm feito isso têm recebido pouco crédito da igreja. Saiba, irmãos, que essa é também uma estratégia de Satanás, a ignorância. Quando se ignora, não se vigia. Quando se empenha por saber, mantém-se a vigilância. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez.
Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos, assuma a responsabilidade. Se o pastor discordar, não faça na minha ausência, na minha presença, por favor, mas faça na minha ausência, faça à vontade. O pastor pode dizer, irmãos, tudo que o pastor Rui falou aí, não é assim. Eu tenho dito para a nossa igreja, cuidado com essas mensagens televisivas, pregadores que estão se enriquecendo, irmão. As igrejas, do modo geral, estão empobrecendo. Há igrejas grandes que estão financeiramente falidas. Eu poderia citar aqui várias delas. Se eu citar 2 ou 3, você vai escandalizar. Como pode? Devendo literalmente milhões de reais. Organizações se enriquecendo com o Evangelho. Um Evangelho em que excita o espírito de cobiça das pessoas. Irmãos, não queira ter coisas, queira ser alguém na vida. Me desculpe, mas depois que eu comecei a me envolver com a África, eu já pedi perdão a Deus. Eu me envergonho de ter campanhas na igreja, para a igreja conseguir coisas. Eu tenho vergonha hoje de ter liderado campanhas para os irmãos comprar carro, comprar casa. Você pode desejar comprar um avião, não sou contra. O dia que você comprar um avião, você vai ver que um avião não te satisfez. Você quer uma casa própria, o dia que você comprar, você vai querer uma segunda. Mas queira ser um servo de Deus, uma trombeta de Deus nos últimos dias, anunciando: Jesus Cristo está voltando. De um modo geral, eu já disse, poucos estudiosos, irmãos, presta atenção nisso, porque eu vou citar um fato aqui que a doutora Neuza Tioca citou numa correspondência e não foi bem explicado, e essa mulher foi bombardeada. Ouça, poucos estudiosos estão atentos a um profeta, no mínimo curioso. Aliás, há uma profecia, no mínimo curiosa, feita por um rabino, de nome Judá ben Samuel, que é a profecia dos 10 jubileus. Quem já ouviu falar sobre a profecia dos 10 jubileus, levanta a mão. Veja, pastor, ninguém levantou a mão. Essa palavra que eu estou ministrando é para ser ensinada, é para ser investigada. Eu quero que você pegue essa palavra, eu posso passá-la por escrito para vocês se quiserem. Sente na escola dominical e veja se é isso mesmo. Investigue, veja se eu estou pregando a verdade. Se eu estiver pregando alguma mentira, nunca mais me chame para pregar aqui. Mas se eu estou alertando a igreja de Jesus, me chame outras vezes que eu venho. Tenho 62 anos, não estou aqui para brincar. Fui criado numa família evangélica. Aprendi, meu primeiro livro na vida que eu li foi a Bíblia. Fui alfabetizado numa escola missionária que funcionou na casa do meu avô. Eu não me converti ontem. Também não me orgulho dos anos de conversão que eu tenho, porque eles não valem nada. Na profecia dos 10 jubileus,
o rabino Ben Samuel profetizou que a era messiânica começaria em 2017. É claro que a era messiânica profetizada, da qual ele está se referindo, é Daniel capítulo 9, verso 27. É o falso Messias. O falso Messias que os judeus vão abraçar. 3 anos e meio depois, esse falso Messias vai sentar-se no templo que será construído em breve em Jerusalém, e vai exigir adoração como se ele fosse Deus. Então Israel vai quebrar aliança com ele, e aí a coisa vai pegar fogo. Mas esse homem profetizou que a era do Messias começará no ano 2017. Em que ano estamos, irmãos? 2016. Agora presta atenção. Veja, a primeira parte da profecia do rabino. Ele escreveu que o Império Turco Otomano iria conquistar Jerusalém por 8 jubileus. Jubileus são de 50 anos. Cada jubileu são 50 anos. 7 anos trabalharás, 7 vezes 7 anos trabalharás. No 50º ano descansarás, não farás nada, deixa a terra descansar. Completa-se 50 anos. Ele disse que os turco-otomano iria conquistar Jerusalém por 8 jubileus, ou seja, por 400 anos. Agora presta atenção, irmãos. Passados 300 anos da morte do rabino que profetizou, 300 anos depois que ele morreu, em 1517, porque ele morreu em 1212, o Império Turco-Otomano tomou Jerusalém. Em 1917, a força aliada britânica do general Edmund Allenby, durante o Hanukkah, em 17 de dezembro daquele ano, conquistou Jerusalém. Exatos 400 anos, tal como o rabino havia profetizado. Segunda parte, ele escreveu que durante o 9º jubileu, Israel se tornaria terra de ninguém por 50 anos. Com o mandato britânico em 1917, Israel ficou subordinada a leis internacionais e tornou-se uma terra de ninguém. Somente depois, em 17 de junho de 1967, através da Guerra dos 6 Dias, Israel tomou toda a região da Cisjordânia e conquistou toda a cidade de Jerusalém para controle total do Estado de Israel. Exatos 50 anos, como havia profetizado o rabino Ben Samuel. Vamos lá. Terceira parte da profecia. Ele disse: por todo o 10º jubileu, Israel terá o controle de Jerusalém, significando o início do fim dos tempos do Messias. Ou seja, o início do fim dos tempos do Messias, segundo essa profecia, segundo alguns, começou a se cumprir em 1967 e vai completar o jubileu de 50 anos agora, o ano que vem, em 2017. Todas as surpreendentes previsões desse rabino foram específicas sobre o futuro de Jerusalém e de Israel. As duas anteriores se cumpriram com exatidão.
A terceira ainda não completou a data prevista por ele para dar-se como cumprida. Poderíamos ignorar essas previsões, irmãos, ou profecias, como queiram chamá-las, não fosse alguns fatos intrigantes. Primeiro, duas das três profecias foram cumpridas no tempo e na sequência exata, tal como o rabino escreveu. Segundo, um fato muito forte é que o rabino Judá ben Samuel morreu em 1217, e a sua primeira profecia cumpriu-se 300 anos após a sua morte. Terceiro, se as profecias dos 10 jubileus desse rabino se cumpriram, como dizemos, ao pé da letra, ao rejeitar essa sua última, não estaríamos resistindo a mais um claro sinal da volta de Cristo, entre tantos que se pode observar? Não podemos crer na possibilidade dessa profecia também se cumprir? Não seria essa profecia mais um forte indicativo de que estamos na estação do tempo em que Deus vai fazer a maior e mais poderosa colheita, que é o arrebatamento da igreja? Não quero que você pense que eu estou ensinando que Jesus vai voltar em 2017, não, mas quero que você esteja preparado, caso Ele volte hoje. Se tardar, esperaremos, Ele não deixará de vir, quer seja 2017, 2030, 2017, isso não importa, irmãos, Ele em algum momento voltará, sim, Ele virá, os sinais estão aí. Voltando ao texto de Judas, precisamos usar todo o nosso discernimento, toda a nossa inteligência e nossa capacidade de discernir para fazer o que é certo, fazer o que é correto. O pecado cega o entendimento das pessoas e tira delas essa capacidade. Segundo aos Coríntios 4:4 está escrito: Deus nesse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Precisamos nos empenhar para salvar alguns. Não vamos conseguir salvar muitos, mas teremos sucesso com alguns. Eu não vou ficar chateado, irmãos, caso você rejeite essa palavra. Quero apenas que você entenda que o meu desejo é que você seja salvo, a menos que você não queira, claro. Eu também não posso proibir você de ir nas baladas e tomar as suas bebidas proibidas, ou de usar suas drogas. Eu só quero que você seja arrebatado do fogo. Eu não posso impedir que você ande por aí a ouvir vozes, a ver coisas, a depender de momentos para sentir-se alguém importante na sociedade. Eu só quero que você seja arrebatado do fogo. Deus está falando, não faça de conta que não é com você. O Senhor coloca diante de nós nesta noite, irmãos, o caminho da morte e o caminho da vida. Escolha, pois, o caminho da vida, não deixe para depois. Amanhã pode ser muito tarde, um dia, e não vai demorar. Alguém vai acordar pela manhã, assustado com as notícias, vai perguntar: o que aconteceu? E alguém lhe responderá: dizem que Jesus voltou esta noite. Não queira ser uma das pessoas que serão deixadas para trás no dia do arrebatamento. Reveja a sua conduta cristã. Vou pedir que o irmão venha o teclado, por gentileza. Reveja a sua conduta cristã. Recomece agora mesmo, se é esse o seu caso, um compromisso sério com o Senhor. E se já tem esse compromisso com Ele, não desista. Não desista. Não se esqueça, apiedai-vos de alguns usando o discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo. Jesus Cristo está voltando. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve o reinos deste mundo seguirão a sua lei. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez vencer.
vencendo, vem Jesus. Assim, ó. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. E o inimigo em retirada, seu poder patenteou. Vencendo, vem Jesus. Levante a mão e diga: glória, glória, aleluia, oh, glória, 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 aleluia, vencendo. A última, e por fim entronizado, e por fim entronizado, as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes é poder de pegar, vencer o tem Jesus. Aleluia!